Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava totalmente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente ficou pobre num instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria se o trabalho de toda a sua vida fosse jogado no ralo pela força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, todas estas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode resultar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e de outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado ou, neste caso, pelos bens afogados, Zenão concentrou-se em manter a compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar da sua situação difícil. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam chegar aos extremos emocionais, indo através de coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma forma de descrever pessoas sem emoção, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdurou durante séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e os seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todas as pessoas no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa e, portanto, não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos, e foi o que fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como o adquirido, já que já foi propriedade de um escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos. Ter vivido. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Inventaram até a palavra o cosmopolita, que significa literalmente o cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, por serem diversas, esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregou. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musonius Rufus, professor de Epicteto, disse certa vez: "E não são apenas os homens que possuem entusiasmo e uma inclinação natural para a virtude, mas também as mulheres. As mulheres ficam tão satisfeitas quanto os homens com atos nobres e justos, e rejeitam o oposto de tais ações. Sendo assim, por que é apropriado que os homens procurem e examinem como podem viver bem, isto é, praticar filosofia, mas não as mulheres?" Mesmo numa época em que não era popular, as mulheres foram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e a tornarem-se elas próprias estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar as nossas plantas, fornece água ao gado e mantém a temperatura fresca e úmida.
Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega lá fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque embora a situação seja má, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo, e embora seja uma merda, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, aconteça. Imagine o pior resultado e fique contente em saber que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como o desconforto voluntário, um exercício que visa aumentar o sentimento de gratidão. Durma no chão da cozinha, tomando banho frio quando normalmente toma banho quente, não coma nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a compreender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao conseguirmos suportar essas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nosso mental para infortúnios futuros. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios são constantemente enfiados em nossas gargantas, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma determinada aparência ou ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca conseguiremos. Seja feliz, esta mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que, muitas vezes, todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos, sem saber, estabelecer expectativas irrealistas para as nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos. Isso não é maneira de viver. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Deveríamos fazer as coisas por nós mesmos e somente por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que realizamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você encarar a vida dessa forma, você coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Os carros quase sempre quebram, os desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam cada vez mais a cada ano. Estoicismo, sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno e o que é externo, e a capacidade de escolher a nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem e duas palavras, persistir e resistir. Temperança, ou moderação, foi o que acabei de fazer ali, fazendo mais com menos, dizendo mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk lutam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser simplesmente ter o que é essencial e depois ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer mal ao outro porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e, portanto, muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tinham alguma coisa a ver com o apartheid ou com a sua prisão, mas é claro que ele não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, que praticou ao longo de sua vida. Em vez de apelar às cabeças dos malfeitores, Nelson Mandela exortou o seu povo a procurar o oposto. Para relaxar e reconstruir. Ele sublinhou que o passado estava agora fora do seu controle e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma forma de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico.
Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como a terapia comportamental emotiva racional e a logoterapia. O REBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ele permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com a lógica e, quando perceber que muitos deles são infundados, poderá substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher nossas vidas de significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, é mais fácil falar do que fazer. É um processo, assim como todo o resto. Temos que religar a maneira como pensamos. Fora com o velho, junto com o novo. Para resolver nossos problemas com felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar a nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, em geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e gratificante. O estoicismo nos ajuda a navegar através das tempestades passadas e presentes para águas mais calmas e pacíficas. E se o nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ficar tranquilos com o facto de termos vivido uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim.